Olá! Você sabia que suas fezes podem revelar muito sobre a sua saúde? Sim, por mais nojento que isso possa parecer, seu corpo pode estar deixando pistas importantes nas suas fezes sobre o funcionamento dele como um todo e não apenas relacionadas ao seu intestino. E a maioria das pessoas não tem ideia de como identificar os sinais de alerta que o corpo está tentando fornecer. Até agora. Sim, você pode aprender muito sobre sua saúde através das suas fezes. Nesse vídeo eu vou falar o que você pode descobrir simplesmente dando aquela olhadinha rápida dentro do vaso sanitário antes de apertar a descarga e também se o que está saindo de você é ou não um cocô saudável. Então, se você prestar atenção e reconhecer que suas fezes têm certas características que chamam a atenção ou mesmo mudaram de aparência, você poderá buscar ajuda e resolver o problema antes que ele se torne algo mais sério. Então, fica até o final porque esse vídeo pode salvar a sua vida. Mas antes, vá dando seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares. E me conta, você dá uma olhadinha no seu cocô ou tem nojo e puxa a descarga rapidamente? De que parte do Brasil ou do mundo é? Escreva embaixo! Vamos lá! Hipócrates, o pai da medicina, dizia que toda doença começa no intestino. Existem 3 características que você deve procurar em suas fezes para avaliar se elas estão saudáveis ou não. A frequência que você vai ao banheiro, a forma de suas fezes e a cor. Então vamos começar pela frequência. Quantas vezes você vai ao banheiro? Ir ao banheiro é muito importante porque é uma das grandes maneiras que o seu corpo tem de eliminar resíduos e toxinas. A frequência varia de pessoa para pessoa. Muitas coisas podem afetar isso. A sua dieta, quanto de exercício você faz, quão estressado você está. Se você está mais estressado, pode ir mais vezes ao banheiro. Se bebe líquido suficiente, se tomou café ou não. É sério, tem pessoas que tomam uma xícara de café e vão correndo ao banheiro. Pode ser descafeinado ou cafeinado, não importa. Tanto que a população europeia era muito constipada e por volta de 1600 tudo isso mudou, graças ao café. A frequência de evacuações varia de 3 vezes por semana até 3 vezes ao dia. Isso é normal, sendo que a média é de pelo menos uma evacuação completa por dia. Você tem que sentir que seu intestino esvaziou totalmente, não ficou nada lá dentro. Tem pessoas que irão ao banheiro 2 ou 3 vezes ao dia, isso é perfeitamente normal. Eles têm um metabolismo mais acelerado, comem mais fibras ou têm bactérias boas que movimentam o intestino. Mais do que 3 vezes por dia é considerado diarreia. E menos que 3 vezes por semana é considerado constipação. A constipação pode ter sensação de evacuação completa, você tem que fazer esforço excessivo e suas fezes ficam mais endurecidas e secas. Então, frequência normal é 3 vezes por semana até 3 vezes por dia e evacuando completamente. A segunda característica que você deve avaliar é a forma, se as suas fezes são ou não bem formadas. Isso nos mostra que estamos digerindo os alimentos de forma correta e absorvendo os nutrientes, eliminando as toxinas e resíduos corretamente. Existe uma escala chamada escala de Bristol, que as fezes são divididas em 7 tipos, dependendo da forma e consistência. Escreva embaixo qual o tipo de suas fezes, que suas fezes mais aparentam. Ou você pode dizer qual é o tipo de fezes que você acha que é mais saudável. Temos o tipo 1, que são pequenas bolinhas duras, todas separadinhas, difíceis de sair, que nem cocô de cabrito. A razão de serem assim é porque o cocô está demorando muito para sair. O intestino então resseca as fezes. Isso é um sinal de constipação. Temos o tipo 2, ainda não é o cocô ideal, mas ainda está dentro da normalidade. O formato é de salsicha, que é bom, mas temos pequenos grumos, indicando que esse indivíduo está ligeiramente constipado. Temos o tipo 3, que são fezes alongadas, em formato de salsicha, com fissuras na superfície, está chegando lá. Temos o tipo 4, que é a salsicha perfeita, as fezes são alongadas, lisas e macias, esse é o cocô ideal. Temos o tipo 5, que são fezes macias, separadas, fácil de sair e com bordas definidas, também é normal. Temos o tipo 6, que são mais pastosas, com bordas irregulares, tendendo a diarreia. Você deve perguntar sobre sua dieta. Pode estar com intolerância à lactose, devendo evitar leites e derivados, ou intolerância à frutose, que você deve evitar frutas secas e sucos de frutas. E temos o tipo 7, que são fezes totalmente líquidas, sem pedaços sólidos. Tipo 3, 4 e 5 são normais, 1 e 2 constipação e 6 e 7 tendendo a diarreia. E esse aqui é normal? Tem uns grãos de milho, mas é normal. Me diz 2 coisas, o seu trânsito intestinal é rápido
e você precisa mastigar melhor os alimentos para digeri-los completamente. Agora, muita atenção, fezes em fita. Se suas fezes foram finas como lápis, pode ser um problema, um bloqueio no cólon ou reto. A causa mais comum desse bloqueio são os tumores, então é importante procurar atendimento médico com brevidade. E agora a terceira característica é a cor. Qual é a cor ideal? Normalmente é uma cor marrom. Queremos que o nosso cocô tenha uma coloração castanho médio a escuro, a cor de um chocolate ao leite. Essa cor acontece graças a um pigmento escuro formado na digestão da bile, a esterco bilina. O tom pode variar de um pouco de acordo com o que você come e os medicamentos que você ingere. E doutor, minhas fezes são meio verdes. Será que eu tenho algum problema? Acredita ou não, verde pode ser considerado uma cor normal. Se você é fã de couve, espinafre, brócolis, come bastante folhas, não tem motivos para se preocupar com cocô verde. Esses vegetais são ricos em clorofila, que como você sabe tem essa cor esverdeada. Agora, se você não come nada verde, então melhore a tua dieta. E nem algo que tenha o corante verde, e suas fezes são verdes, pode indicar que elas estão passando pelo aparelho digestivo de um jeito muito rápido, não havendo tempo suficiente para digerir toda aquela bile. Isso pode acontecer em quadro de diarreia. E a outra cor, que pode ser normal, dependendo do que você come, é o amarelo. Se você come muita cenoura, batata doce, além de alguns corantes. Agora, se você não come nada disso, suas fezes são amarelas, você pode ter síndrome de Gilbert, que é uma síndrome genética, que a pessoa fica um pouco amarela quando passa por estresse, daí aquele termo amarelou. Bem, se você nunca ficou amarelo, suas fezes começaram a ficar amarelas, você deve ver se tem gotas de gordura ou não. Se isso ocorrer, significa que a absorção de gordura no seu intestino não está acontecendo da forma que deveria. Quem faz essa digestão é uma enzima chamada lipase, que é produzida no pâncreas. Então, isso pode indicar que uma doença de pâncreas, como uma pancreatite crônica. Uma outra causa relativamente comum desse tipo de alteração é o uso do orlistat, também conhecido como xenical. Era um remédio da moda na década de 90 para emagrecer, que funciona bloqueando a ação da lipase e com isso aumentando a eliminação de gordura nas fezes. Fezes amareladas pode ser causado ainda por doenças que diminuem a capacidade de absorção intestinal, como doença celíaca, então deve ser investigada. Além disso, doença de fígado e vias biliares e também giardíase. Então as cores marrom, verde e amarelo em alguns casos pode ser normal. Porém, tem cores que você deve ficar ligado. Uma delas são fezes escuras como piche. Elas são pretas, com um odor muito fétido. Isso indica um sangramento do trato digestivo alto, normalmente estômago, com uma úlcera. Nesse caso, o sangue percorreu um longo caminho até sair nas fezes, então deu tempo para ser digerido. Essa alteração é conhecida no meio médico como melena. Outras causas, além de úlceras, pode ser sangramento no esôfago, por causa de varizes esofágicas, na cirrose ou esofagite. Pode ser que não tenha úlcera no estômago, mas tenha uma gastrite ou mesmo um tumor de estômago. Pode ter sangrado do seu nariz, você engolido aquele sangue, pode sair preto. Ou se você fez uma cirurgia na parte alta do seu trato gastrointestinal, também pode sair mais escuro. Porém, se você está tomando sulfato ferroso para anemia, ou alimentos como mirtilos, alcaçuz, biscoito de chocolate, comer muita carne, suco de uva, suas fezes podem aparentar mais escuras, mas não vai ter aquele cheiro característico de melena. Quem sente uma vez, lembra para o resto da vida. E você não precisa se preocupar. Outra cor de fezes que chama atenção são fezes claras, cor de argila. A substância responsável pela cor marrom das fezes é causada pela digestão da bile. Ela é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e depois lançada pelo seu intestino. Então o cocô mais claro pode indicar um problema nessa região, especialmente fígado ou vias biliares. Ou também a bile não está sendo produzida de forma eficiente. Isso ocorre nas hepatites. Também pode acontecer que a bile esteja sendo produzida, mas existe uma obstrução que a impede de chegar até o intestino. Essa obstrução pode ser causada por uma pedra, um cálculo ou até mesmo um tumor. Não, minhas fezes são vermelhas. Se suas fezes estiverem apenas rosadas como um todo, o problema pode ser que você comeu beterraba ou algum corante alimentar. Se esse não for o caso, a coloração pode ser causada por sangue nas fezes. Quando o sangue se mistura com as fezes antes de ser digerido, preservando essa cor vermelha, temos uma enterorragia. As principais causas de enterorragia são as doenças do intestino grosso, incluindo reto e ânus. Se tiver sangue vivo nas fezes, pode acontecer devido a hemorroidas, fissuras anais
ou divertículos. E também pode aparecer em doenças mais graves, como doenças inflamatórias intestinais e os tumores. Sintomas associados como dor ao evacuar, desconforto na barriga, diarreia, perda de peso, podem ajudar no diagnóstico. Eu fiz um vídeo sobre câncer de intestino, que é o vídeo mais visto sobre o assunto no Brasil. Se não assistiu, assista. E lá eu falo e repito aqui, sangue nas fezes deve ser investigado. Você não pode nunca, em hipótese alguma, de jeito nenhum, assumir que o problema do sangue vivo nas fezes é causado por hemorroidas antes de ter certeza de que não há nada mais grave. Isso pode atrasar o diagnóstico de tumores que, se detectados em estágios iniciais, são perfeitamente curáveis. Por isso, se você teve sangramento vivo nas fezes, você tem que procurar um médico depressa. Se esse sangramento estiver associado a diarreia e dor abdominal, é possível que a causa seja apenas uma bactéria que invadiu a parede do seu intestino. Essas fezes podem também conter muco e pus. E esse tipo de diarreia aguda é conhecido como disenteria. Nesses casos, há indicação de tratamento com antibióticos. Boia ou afunda? O cocô saudável geralmente deve afundar no vaso sanitário. O que determina se boia ou não é a quantidade de gordura e de gases. Quando há excesso de gordura e de gases, suas fezes podem boiar. Nossa, as fezes do meu companheiro fedem como uma caatinga. Que pode ser fezes mais fedorentas que o normal. É certo que o cheiro das fezes não é dos mais agradáveis. Entretanto, a intensidade do odor pode variar muito dependendo do que comemos. No geral, o consumo de carne vermelha ou alimentos muito condimentados pode gerar fezes com odor mais acentuado. As fezes de uma alimentação saudável e equilibrada devem apresentar um cheiro característico. O odor muito fétido pode indicar infecções ou inflamações, já que não há completa digestão dos alimentos. Como já disse, a melena também tem um cheiro bem forte. É isso. Percebeu que você tem que prestar mais atenção em suas fezes e deixar de ter aquele nojinho? É importante para a sua saúde. Espero que tenha gostado do vídeo e aprendido bastante. Então, se ainda não for inscrito, aproveite para fazer isso agora e também curtir o vídeo. E não se esqueça de compartilhar essas informações com as pessoas. Informações sobre saúde podem salvar muitas vidas. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre sintomas de câncer de intestino e meu vídeo sobre gordura no fígado. Como resolver isso? Meu nome é André Vanner, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!